Era uma noite gelada de novembro em Detroit. Uma maleta preta manchada de sangue bateu no pneu dianteiro do velho Honda CR-V de June Mercer. Isso aconteceu do lado de fora de um armazém abandonado. Ela só tinha vindo ali para fazer uma entrega de comida tarde da noite. A gorjeta era de US$ 50. Em vez disso, ela ouviu tiros. Viu um homem ferido, de terno, desaparecer na escuridão. E se viu sozinha na chuva, com a bagagem de um homem morto a seus pés. A maioria das pessoas teria fugido. Algumas teriam ligado para o 911. Mas June não era como a maioria das pessoas. Ela era uma mãe solteira de 27 anos. Fazia turnos de 18 horas como entregadora. Seu filho de 5 anos precisava de uma cirurgia de coração aberto que ela nunca conseguiria pagar. E o mundo não lhe tinha feito um único favor. Não desde a noite em que seu marido foi morto a tiros, 3 anos atrás. Então, quando abriu aquela maleta sob as luzes de um posto de gasolina, às 2 da manhã, ela não estava pensando no certo ou no errado. Ela estava pensando em Tommy. O que ela encontrou lá dentro não era apenas dinheiro. Eram fotografias do seu próprio rosto. Documentos com o nome de seu falecido marido. E segredos que ela nunca deveria ter visto. E uma verdade tão perigosa que a única maneira de sobreviver era entrar direto no escritório do diabo. E devolver tudo a ele pessoalmente. Se esta história já te prendeu, aperte o botão de curtir para que mais pessoas possam encontrá-la. Compartilhe com alguém que adora um bom suspense e inscreva-se no canal. Agora, vamos voltar àquele estacionamento gelado do armazém e ao momento em que tudo mudou. June saiu do estacionamento com as mãos tremendo no volante. A maleta de couro preta estava no banco de trás, como uma bomba relógio. Ela não foi direto para casa. Deu voltas por 3 ruas diferentes. Seus olhos estavam fixos no espelho retrovisor para ter certeza de que ninguém a seguia. Quando parou em frente ao prédio de apartamentos de 3 andares, no lado leste de Detroit, o relógio do painel marcava 2h43 da manhã. Ela escondeu a maleta sob o casaco e subiu 3 lances de escadas de concreto. O cheiro era de mofo úmido. A senhora Penny estava esperando na porta. Seus olhos estavam vidrados de cansaço, o nariz rosado por causa de um resfriado. June colocou US$ 20 na mão dela, agradeceu apressadamente e trancou a porta do apartamento 3 vezes. Tommy estava encolhido na cama dobrável da sala. Seu pequeno peito subia e descia pesadamente enquanto dormia. O chiado familiar em sua respiração era tão constante que June poderia reconhecer seu ritmo no meio da noite. Ela se abaixou e beijou sua testa. Sentiu o cheiro de shampoo de bolhas barato em seu cabelo. Depois, levou a maleta para o banheiro e trancou a porta. Ela se sentou na borda lascada da banheira, com as 2 mãos ainda tremendo. A fechadura da maleta tinha sido danificada por uma bala de raspão no armazém. Então, tudo o que ela precisou fazer foi forçá-la suavemente com uma chave de fenda. E o fecho se abriu. Ela levantou a tampa e olhou para dentro. À esquerda, havia maços de notas de US$ 100 bem apertados. Eram tão grossos que June nunca tinha visto tanto dinheiro em sua vida. Mas foi o lado direito que fez o sangue em seu corpo gelar. Um disco rígido preto e liso estava firmemente preso. E debaixo dele havia um envelope pardo grosso selado com cera vermelha. Tinha o carimbo da cabeça de um lobo. June quebrou a cera, virou o envelope e tudo o que estava dentro se espalhou pela tampa fechada do vaso sanitário. Primeiro vieram as fotografias. Dezenas de fotos de vigilância. June se reconheceu em cada uma delas. Saindo da van de entrega, levando Tommy pelo portão da escola. Sentada perto da janela da sala, lendo para seu filho. As datas no canto mostravam que foram tiradas nos últimos 3 anos. Seu estômago se contraiu. Alguém esteve perto o suficiente para contar os botões do casaco de Tommy. E ela nunca soube disso. Ela deixou as fotografias de lado, com as mãos tremendo ainda mais, e pegou uma pilha grossa de papéis legais. A página de título dizia Meridian Holdings, escritura de fideicomisso. De acordo com página após página de linguagem jurídica, uma empresa de fachada chamada Meridian Holdings era dona de 4 edifícios comerciais no centro de Detroit e também de uma propriedade portuária estratégica no extremo sul da cidade. O valor total estimado era de US$ 60 milhões. O único proprietário listado em todos os documentos era Kyle Mercer, seu marido. O homem que ela pensava ser um contador que ganhava US$ 3.000 por mês para uma pequena empresa de logística.
O homem que morreu, deixando para ela nada além de um Honda velho, uma montanha de dívidas de cartão de crédito e um menino com o coração partido. Atrás dos papéis de propriedade, havia um relatório de autópsia. June reconheceu o nome de Kyle na primeira linha, mas o conteúdo não era nada parecido com a versão que a polícia lhe dera 3 anos antes. O relatório antigo dizia trauma interno grave causado por um assalto. O que estava em suas mãos descrevia em detalhes as queimaduras em seu peito, os cortes em ambos os braços, os ossos dos dedos quebrados um por um, e uma bala de uma arma com um silenciador disparada na parte de trás de seu crânio. Kyle não tinha sido morto por um assaltante na rua. Kyle tinha sido torturado por 5 dias e depois executado. June pressionou a mão sobre a boca para não gritar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não as enxugou. Precisava das 2 mãos para segurar a última folha de papel. Um cartão rígido escrito com tinta preta. A caligrafia era nítida e decisiva. Kyle Mercer desviou 25 milhões das contas da família DeLucci. Ele usou o dinheiro para comprar imóveis portuários sob a fachada da Meridian Holdings. DeLucci lidou com ele, mas nunca recuperou os papéis de propriedade. Sua esposa é a única herdeira legal e não sabe de nada. Encontre June Mercer. Obtenha sua assinatura, transferindo a propriedade para a família Ashford. Depois, realoque ela e a criança antes que Franco DeLucci perceba que ela é a chave para o império perdido que ele está caçando. Assinado R.A. June olhou para aquelas 2 letras e o mundo sob seus pés desabou. R.A. Reed Ashford. Um nome que qualquer um em Detroit que vivesse lá há tempo suficiente conhecia. Mas que ninguém ousava dizer em voz alta. O chefe da família Ashford. O homem que controlava todos os portos, todos os projetos de construção e metade da Câmara Municipal das Sombras. Para a cidade, ele era Reed Ashford, mas para os poucos que conheciam as raízes da família, ele ainda era chamado por seu nome de batismo, Enzo. O homem ferido no armazém esta noite. O homem que a observava há 3 anos. June sentou-se na borda da banheira naquele banheiro apertado, com seus azulejos rachados e torneira enferrujada. Ela olhava para a pilha de documentos em seu colo. E finalmente entendeu a verdade. Seu marido não era um contador. Seu marido era um lavador de dinheiro para a máfia. Ele havia roubado dezenas de milhões de dólares e foi morto por isso. Por 3 anos ela viveu na pobreza, enquanto estava sentada em cima de um império de 60 milhões de dólares que nem sabia que existia. E agora a maleta que carregava esse segredo estava em seu banheiro, a menos de 5 passos de onde seu filho dormia. June enfiou todos os documentos de volta no envelope. Fechou a maleta, escondeu-a no fundo do guarda-roupa, atrás de uma camada de cobertores velhos. Depois, saiu para a sala de estar. Ela não acendeu a luz, puxou uma cadeira e sentou-se à mesa da cozinha no escuro. Seus olhos estavam fixos em Tommy, encolhido na cama dobrável, a menos de 3 metros de distância. Seu pequeno peito subia e descia pesadamente, cada respiração carregando aquele leve chiado. June conhecia tão bem que podia dizer em quais noites ele respirava com mais dificuldade. Ela ficou sentada ali e pensou. A primeira opção era pegar o dinheiro e fugir. 200 mil dólares na maleta eram suficientes para comprar passagens de ônibus para alguma cidade pequena no meio da América. Mudar seus nomes e começar de novo. Mas June não era estúpida. Ela tinha lido a carta. 2 famílias da máfia estavam procurando os papéis dentro daquela maleta. 200 mil dólares pareciam muito, mas era troco perto de 60 milhões de dólares em imóveis. E um disco rígido cheio de segredos financeiros da família DeLucci. Homens dispostos a matar por 60 milhões de dólares não parariam só porque ela se mudou para Iowa e mudou seu sobrenome. A segunda opção era chamar a polícia. Esse pensamento morreu em sua mente tão rápido quanto apareceu. Kyle foi torturado por 5 dias, depois baleado na nuca, e o Departamento de Polícia de Detroit fechou o caso depois de 2 semanas com as palavras roubo de rua. Sem testemunhas, sem suspeitos, sem prisões. Ou a polícia de Detroit era tão incompetente que não conseguia diferenciar queimaduras de tortura de ferimentos de um assalto. Ou alguém os pagou para olhar para o outro lado. De qualquer forma, ligar para o 911 significava entregar o caso a pessoas que já poderiam estar no bolso de Franco DeLucci. A terceira opção era enfrentar o perigo de frente.
June pegou a pilha de fotos de vigilância novamente do envelope e as folheou uma por uma sob a luz da rua que entrava pela janela da cozinha. Ela parou em uma. Tommy estava brincando no balanço no Clark Park, sorrindo largamente, suas pernas chutando o ar. O ângulo da foto mostrava que a pessoa que segurava a câmera estava parada logo atrás da fileira de bancos, a não mais de 4 ou 5 metros de seu filho, perto o suficiente para tocá-lo, perto o suficiente para levá-lo, perto o suficiente para matá-lo. Algo se acendeu dentro do peito de June, tão quente que ela podia sentir se espalhando do externo para ambos os braços. Não era medo. Ela sentiu medo por tempo suficiente. Por 3 anos, ela temeu contas de hospital. Temeu o som da respiração de Tommy no meio da noite. Temeu acordar amanhã sem dinheiro suficiente para comprar o remédio para o coração dele. Mas o que queimava em seu peito agora não era medo. Era raiva. A raiva de uma mulher que acabara de perceber que por 3 anos ela não foi infeliz por causa do destino. Ela foi infeliz porque estava cercada por assassinos que não conseguia ver. Seu marido mentiu para ela. A máfia matou seu marido. Outro chefe do crime a observou e a seu filho por 3 anos sem dizer uma palavra. E ela, o que ela tinha feito? Ela limpava mesas, entregava comida, implorava aos médicos que a deixassem pagar o remédio para o coração em parcelas. Ela se fez de vítima. June colocou a fotografia de Tommy sobre a mesa da cozinha, virada para baixo para não ter que olhar para o sorriso inocente de seu filho ao lado da sombra do homem que o observava. Ela olhou pela janela, onde o horizonte de Detroit começava a mudar de preto para cinza pálido. Os prédios do centro se erguiam como dentes irregulares. Em algum lugar naquelas torres de vidro estava o escritório de Reed Ashford. Ela não sabia como ele era, além da forma borrada que vira na chuva na noite anterior. Ela não sabia o que ele queria dela, além de sua assinatura em um documento de transferência. Mas ela sabia de uma coisa. Ela tinha o que tanto Reed Ashford quanto Franco Delucci estavam destruindo a cidade para encontrar. Os papéis de propriedade, o disco rígido e a assinatura da única herdeira legal. Ela não tinha arma, não tinha dinheiro, não tinha poder, mas ela tinha uma vantagem. E uma mãe com uma vantagem não foge. Ela entra direto na toca do lobo e negocia. June dormiu exatamente 2 horas. Quando a luz cinza pálida de uma manhã de novembro entrou pelas cortinas, ela já estava em pé em frente ao espelho rachado do banheiro, tentando se transformar em outra pessoa. Ela vestiu a saia lápis preta que comprara em um brechó da Goodwill 2 anos antes, para uma entrevista de emprego que nunca conseguiu. A única blusa branca em seu armário cujos punhos ainda não tinham amarelado. E o casaco bege que Kyle lhe dera de aniversário no último ano antes de morrer. Ela olhou para os pés. As únicas sapatilhas que possuía estavam quase completamente descascadas nos dedos. As solas estavam tão gastas que ela podia sentir cada rachadura na calçada quando andava. Não havia mais nada que ela pudesse fazer. Ela entrou na sala de estar e acordou Tommy. Ele esfregou os olhos, agarrando o dinossauro de pelúcia gasto chamado Rex, que ele nunca largava, e olhou para sua mãe com o sono pesado em seu olhar. Tommy não iria para a escola hoje, porque a senhora Penny ligou na noite anterior, com a voz grossa e anasalada, dizendo que estava com febre alta e não ousava se aproximar do menino por medo de passar o que quer que tivesse. June não tinha escolha. Ela não podia deixar Tommy em casa sozinho, não apenas porque ele tinha apenas 5 anos, mas porque agora ela sabia que alguém esteve a 4 metros de seu filho no parque, tirando fotos sem que ela soubesse. Ela não ia tirar os olhos de seu filho por mais um segundo. June pegou Tommy no colo, agarrou a maleta de couro preta com a outra mão, desceu 3 lances de escadas de concreto e entrou no estacionamento. Ela dirigiu o Honda pelo centro de Detroit no meio do horário de pico da manhã, através de bairros que conhecia, e gradualmente para uma parte da cidade onde nunca tiveram motivo para pisar. Lojas de penhores e lavanderias deram lugar a vitrines de vidro reluzentes. Restaurantes com porteiros e carros estacionados em ambos os lados da rua que custavam mais do que um ano inteiro de seu aluguel. Então ela viu. A torre do Ashford Capital Group, de 65 andares, erguia-se na Woodward como uma lâmina de vidro e aço cortando o céu cinzento. Tommy, empoleirado em seu quadril, inclinou a cabeça para trás, a boca se abrindo, os olhos arregalados.
Mamãe, este prédio vai até o céu. June não respondeu. Ela estava usando cada grama de força que tinha apenas para manter as pernas se movendo através das portas giratórias de vidro e para o saguão de mármore. Lá dentro, o ar era quente e cheirava a couro e perfume caro. Homens de ternos sob medida e mulheres de salto alto passavam por ela sem olhar. Ou olhavam uma vez e imediatamente desviavam o olhar, como se sua presença fosse algum tipo de erro no sistema. June foi direto para o balcão de segurança curvo no meio do saguão. O guarda de terno preto a olhou de cima a baixo. Seus olhos pararam em seus sapatos descascados, depois na criança em seu quadril e depois na maleta surrada em sua mão. O que você precisa? As entregas são feitas pela parte de trás. Sua voz era monótona, a voz de um homem que dissera aquela frase 1000 vezes. June colocou a maleta no balcão de mármore polido. Eu não estou fazendo uma entrega. Preciso ver o Sr. Reed Ashford. O guarda nem mesmo mudou de postura. O Sr. Ashford não se encontra com ninguém sem hora marcada. Se você não tem negócios aqui, terei que pedir que se retire. June podia sentir os olhos das pessoas que cruzavam o saguão pressionando suas costas. Podia sentir Tommy se agarrando mais forte em seu pescoço, porque ele sentia a tensão percorrendo seu corpo. Mas ela não recuou. Ela se inclinou para a frente, colocou uma mão no balcão e falou baixo o suficiente para que apenas o guarda ouvisse. Ligue para o escritório do Sr. Ashford agora mesmo. Diga a ele que a entregadora do armazém do lado leste da noite passada está no saguão dele. Diga a ele que tenho algo que ele deixou cair no estacionamento. E diga a ele que sei exatamente o que Kyle Mercer deixou para mim. O guarda a encarou por um longo momento. Algo na última frase de June mudou o ar entre eles. Ele pegou o telefone preto na mesa, pressionou um único número e falou baixinho no receptor sem tirar os olhos de June. Então ele desligou. Espere aqui. Menos de 2 minutos depois, o elevador soou no final do saguão. 2 homens saíram. Eles eram tão grandes que June teve que inclinar a cabeça para trás para ver seus rostos. Seus ombros largos forçavam seus ternos. Eles se moviam pela multidão de funcionários de escritório sem dizer uma palavra, enquanto todos automaticamente abriam caminho para eles. Eles pararam na frente de June, um de cada lado. Senhora Mercer, o mais alto falou com uma voz monótona, sem emoção. O Sr. Ashford vai vê-la agora. Tommy enterrou o rosto no pescoço de June, suas mãozinhas apertando sua gola, e sussurrou em seu ouvido. Mamãe, esses homens são tão grandes. June beijou seu cabelo e sussurrou de volta. Está tudo bem, querido. Eu estou aqui. Ela entrou no elevador privativo com os 2 homens. Um deles pressionou o polegar em um leitor biométrico e o elevador subiu sem fazer barulho. Os números no painel subiam rápido demais para June acompanhar. 20, 30, 40, 50, 60, 65... Cobertura. As portas do elevador se abriram e June Mercer, uma entregadora de 27 anos usando sapatilhas descascadas e carregando um menino agarrado a um dinossauro de pelúcia, entrou no território do homem mais perigoso de Detroit. O escritório da cobertura se abriu diante de June como outro mundo. O teto era altíssimo e paredes de vidro do chão ao teto davam vista para todo o horizonte de Detroit e para o rio Detroit fluindo silenciosamente abaixo como uma fita de aço derretido. Pisos de madeira escura, estantes de carvalho que se estendiam por toda a parede e uma enorme mesa de nogueira no meio da sala, como um altar ao poder. Atrás da mesa, um homem estava de costas para a janela. Quando ele se virou, June o reconheceu imediatamente como a sombra da chuva da noite anterior. Mas à luz do dia, tudo era mais claro e muito mais assustador. Reed Ashford era quase uma cabeça mais alto que ela, de ombros largos, construído como um homem que treinava todos os dias, não por aparência, mas por sobrevivência. Seu braço esquerdo estava fortemente enfaixado e preso em uma tipóia preta. Seu rosto estava pálido pela perda de sangue, mas suas feições eram nítidas, sua mandíbula quadrada, e seus olhos cinza-aço fixos nela, com a concentração de um homem medindo uma ameaça. Ele fez um breve sinal com uma das mãos e os 2 guarda-costas recuaram. A pesada porta de carvalho se fechou, deixando June completamente sozinha com o chefe da família Ashford. Tommy ainda estava em seu quadril, o rosto enterrado em seu pescoço, as mãozinhas agarradas com força. Reed olhou para a criança e June viu algo que não esperava.
Aqueles olhos cinza-aço se suavizaram por exatamente uma respiração. Tão rápido que se ela tivesse piscado, teria perdido. Como se a visão de um menino de 5 anos agarrado a um dinossauro de pelúcia tivesse tocado algo enterrado fundo dentro daquele homem que ele não queria que ninguém visse. Então seu olhar ficou frio novamente de imediato. Tenho que admitir, disse Reed, sua voz baixa e rouca. Quando meus homens relataram que não conseguiram encontrar a maleta no estacionamento do armazém, presumi que a equipe de Deluxe a tivesse levado, ou que alguém tivesse encontrado o dinheiro e já estivesse a caminho da fronteira mexicana. Entrar direto no meu saguão não fazia parte de nenhum cenário que eu considerei. June deu um passo à frente e colocou a maleta surrada na mesa de nogueira polida. O som que fez contra a madeira foi pesado na sala silenciosa. Eu abri a maleta. Eu li tudo. Ela falou com a voz firme à força. Mesmo que seu coração estivesse batendo tão forte que ela temia que Reed pudesse ouvi-lo. Eu sei que Kyle não foi morto em um assalto. Eu sei que você me observou por 3 anos. Eu quero a verdade da sua boca. E eu quero agora. Reed ficou em silêncio por um momento, estudando-a de uma forma que fez June ter certeza de que ele estava decidindo o quão perigosa ela realmente era. Então ele se sentou na beirada da mesa, movendo-se lentamente por causa do ferimento, e começou a falar. Kyle Mercer veio até mim há 3 anos e meio. Ele estava se afogando. Ele havia desviado 25 milhões de dólares das contas da família Deluxe ao longo de 4 anos. Moveu o dinheiro através de dezenas de empresas de fachada para comprar propriedades portuárias no sul de Detroit. O pedaço de terra mais estratégico da cidade para o projeto federal de redesenvolvimento de infraestrutura. Ele pensou que poderia construir um futuro legítimo para você e o menino. Reed fez uma pausa, seus olhos caindo para a maleta. Mas a divisão de contabilidade de Deluxe encontrou o buraco. Kyle sabia que era um homem morto andando. Ele veio me implorar para proteger você e Tommy. Eu concordei com a condição de que ele assinasse todos os documentos de propriedade para a família Ashford. Ele me trouxe o disco rígido contendo todo o sistema financeiro de Deluxe como um gesto de boa-fé. Mas ele nunca teve a chance de assinar os papéis de transferência. Deluxe o pegou primeiro, disse June, e sua voz saiu estranhamente monótona. Porque se ela deixasse escapar uma única emoção real agora, ela desmoronaria. Reed assentiu. Eles o mantiveram por 5 dias. Usaram todos os métodos que tinham para fazê-lo falar. Onde estava o dinheiro, onde estavam os papéis, em nome de quem estavam. Kyle não falou. Nenhuma palavra. Ele nunca deu o seu nome. A sala ficou em silêncio por tempo suficiente para June ouvir o vento gemendo do lado de fora do vidro no 65º andar. Kyle, o marido que ela acreditava ser um contador sem graça, o homem que esquecia o aniversário deles e nunca lavava a louça, fora torturado por 5 dias, e escolhera a morte em vez de dizer o nome dela. June engoliu em seco, sua garganta doendo como se algo estivesse se apertando ao redor dela. E você? Ela fez a pergunta com mais tremor na voz do que queria. Você me observou por 3 anos. Você viu meu filho ficar doente. Você me viu juntar dinheiro para uma refeição de cada vez. E você não fez nada. Reed se levantou e se aproximou. Ele era tão mais alto que ela teve que inclinar o queixo para cima. E a essa distância, ela podia sentir o cheiro de antisséptico misturado com sândalo em seu terno. Se meus homens tivessem se aproximado de você, os olhos de Deluxe teriam se fixado em você imediatamente. Você estaria morta em 24 horas e o menino teria morrido com você. Sua pobreza era o único escudo que a protegia, June. Ninguém procura tesouros na casa de uma entregadora. A crueldade daquela frase era que ela era verdadeira. E por ser verdadeira, doía. June abriu a boca para responder. Mas Tommy começou a tossir. Não uma tosse normal. Vinha do fundo do peito, fazendo todo o seu corpinho tremer nos braços dela. Tommy continuou tossindo sem parar, seu rosto ficando vermelho e depois quase roxo. Suas mãozinhas apertando a gola dela, seus olhos se arregalando de terror porque ele não conseguia puxar o ar. Todo o foco de June se voltou instantaneamente para seu filho. Uma mão apoiava as costas de Tommy enquanto a outra esfregava seu peito, e ela falava rapidamente. Respire devagar, querido. Puxe o ar aos pouquinhos. A mamãe está aqui. Ela esqueceu Reed, esqueceu o escritório,
Esqueceu a maleta com 60 milhões de dólares em segredos. Seu mundo inteiro se resumiu a uma coisa: o pequeno peito tremendo em seus braços. Reed não disse uma palavra. Ele ficou ali, observando a jovem mãe segurando uma criança que não conseguia respirar. E algo mudou em seu rosto. Não muito, apenas o suficiente para que June tivesse notado se estivesse olhando, mas não estava. Sua mandíbula se contraiu. Então ele se virou para a mesa e apertou o botão do interfone. Traga o doutor Sung ao meu escritório, agora mesmo. Eu não preciso do seu médico, disse June. Seus olhos ainda fixos no rosto de Tommy, enquanto sua respiração começava a voltar lentamente, o roxo desaparecendo de suas bochechas. Então ela levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Reed. Eu preciso saber como meu filho e eu vamos sobreviver a esta semana. Reed observou Tommy enquanto a respiração do menino se acalmava lentamente nos braços de June. Depois, voltou para a mesa, serviu um copo de água de um decantador de cristal e o colocou na frente dela. June não tocou. Reed se apoiou na beirada da mesa, o braço bom cruzado sobre o peito, e olhou para ela com a expressão de um homem prestes a dizer algo que ela não ia querer ouvir. Você perguntou como sobreviver. Eu vou te dizer a verdade, e você não vai gostar da resposta. Ele começou a contar os becos sem saída, um por um. Opção 1, você pega o dinheiro da maleta e foge. 200 mil dólares parece muito, mas Franco Deluxe tem gente em todos os aeroportos, todos os terminais de ônibus e todas as locadoras de carros num raio de 500 milhas de Detroit. Você não vai passar da fronteira de Indiana antes que eles te encontrem. E quando te encontrarem, não vão te fazer uma única pergunta primeiro. June apertou mais Tommy, mas não disse nada. Opção 2. Você assina os papéis de transferência para mim agora. Entrega a propriedade total da Meridian Holdings, depois vai para casa e espera que tudo acabe aí. Não vai acabar aí. Deluxe não quer apenas a terra. Ele quer sangue. Seu marido roubou dele. No mundo dele, essa dívida não acaba quando o devedor morre. Ela passa para a esposa e o filho. Quer você assine esses papéis para mim, para Deluxe ou para o próprio Deus? Franco ainda virá atrás de você por uma questão de princípio. Opção 3, disse June, sua voz mais firme do que esperava. Eu levo tudo para a polícia e deixo a lei cuidar disso. Reed olhou para ela com algo próximo à pena, e June odiou aquele olhar mais do que qualquer outra coisa que ele havia dito. Kyle foi torturado por 5 dias e executado com uma bala silenciada. A polícia de Detroit escreveu 2 linhas no relatório, chamou de roubo de rua e fechou o arquivo. Você realmente acha que foi porque eles eram incompetentes? A pergunta pairou no ar como fumaça de cigarro. June não respondeu porque já sabia a resposta na noite anterior, quando se sentou na cozinha no escura. A polícia não fechou o arquivo porque era incompetente. Eles fecharam porque foram mandados. Então não há saída, disse June. E pela primeira vez desde que entrou naquela sala, sua voz falhou. Não muito. Apenas uma pequena fratura no final da frase, mas o suficiente para Reed ouvir. Há uma maneira, disse Reed. Ele se endireitou e sua sombra caiu sobre o vidro atrás dele, cobrindo o horizonte de Detroit. Sob a lei do Conselho, a aliança das famílias dos Grandes Lagos, a esposa e o filho de um Don são intocáveis. Qualquer ação contra eles, seja ameaça, sequestro ou assassinato, é considerada um ato de guerra contra toda a aliança. Franco Deluxe é um monstro, mas não é louco o suficiente para lutar contra as outras 4 famílias de uma vez. June olhou para ele esperando. Reed olhou de volta para ela e disse 3 palavras que June Mercer, entregadora do lado leste de Detroit, nunca imaginou que ouviria em sua vida. Case-se comigo. A risada saiu da boca de June antes que ela pudesse impedi-la. Não foi uma risada feliz. Foi amarga e afiada, quebrando o silêncio da sala como vidro rachando. Casar com você, um chefe da máfia para evitar ser morta por outro chefe da máfia. Você está se ouvindo agora? Eu ouço cada palavra claramente, respondeu Reed. Seu tom não mudou nem um pouco. Isso não é um pedido de casamento, June. É um acordo de negócios. Você tem ativos que eu preciso, eu tenho a proteção que você precisa. O casamento é o único mecanismo legal que transfere esses ativos legalmente, ao mesmo tempo que a coloca sob a proteção do Conselho. Não há outra opção que funcione para nenhum dos lados. Tommy se mexeu no quadril de June,
ainda agarrado a Rex, seu dinossauro de pelúcia, seus olhos sonolentos se levantando para sua mãe. June olhou para ele. Pensou no apartamento do terceiro andar sem aquecimento. Pensou na conta da cirurgia de $180.000. Pensou nas fotos de vigilância que alguém tirou de seu filho a 4 metros de distância sem que ela soubesse. Então ela olhou de volta para Reed Ashford, o homem parado na sua frente com um braço ferido e olhos tão frios quanto um lago congelado. E ela falou, eu tenho condições. Algo brilhou nos olhos de Reed. Surpresa, talvez. Ou talvez algo mais próximo de respeito. Diga-as. Primeiro, disse June, puxando Tommy mais para perto dela, como se o estivesse erguendo como prova de tudo o que estava prestes a dizer. Meu filho precisa de uma cirurgia cardíaca. Não no próximo mês, não quando for conveniente. Imediatamente. O melhor médico, o melhor hospital. Isso não é um pedido, nem uma oferta, nem uma negociação. Isso é um pré-requisito. Se você não concordar com isso, então não temos mais nada a discutir. Feito, disse Reed sem um segundo de hesitação. Segundo, este é um casamento no papel. Você não me toca. Você não controla como eu crio meu filho. Você não decide para onde eu vou, o que eu como ou com quem eu falo. Eu sou uma parceira nesta transação, não uma propriedade. Reed inclinou a cabeça para ela, mas não interrompeu. Terceiro, disse June, e sua voz ficou mais baixa, mais lenta, mais pesada. Se em algum momento eu descobrir que você ou qualquer pessoa em sua organização faz algo que ameace a segurança de Tommy, mesmo que uma vez, eu levarei o disco rígido contendo todo o sistema financeiro de Delucci para o escritório de campo do FBI em Detroit. E eu contarei a eles tudo o que sei sobre você, sobre Delucci, sobre tudo isso. O silêncio depois disso durou o suficiente para June contar 7 batidas de seu próprio coração. Reed olhou para ela, depois para Tommy deitado em seu ombro com sua camisa verde do T-Rex e depois de volta para ela. Você está me ameaçando, ele disse lentamente. No meu próprio escritório, no 65º andar do meu prédio, enquanto segura um menino como uma camisa de dinossauro. Eu estou protegendo meu filho, disse June. Você deveria entender a diferença. Reed Ashford olhou para June Mercer. Ele havia olhado nos olhos de assassinos, traidores e chefes rivais com armas apontadas para sua cabeça. Mas ele nunca tinha visto o que queimava nos olhos da mulher parada em sua frente agora. Ele deu um único aceno de cabeça. Tudo aconteceu tão rápido que June sentiu como se estivesse sendo puxada para uma correnteza contra a qual não conseguia nadar. Reed se virou para a mesa, pegou o telefone preto e apertou um único botão. Beck, código vermelho. Ative a escolta blindada para a garagem subterrânea imediatamente. Estamos movendo a Sra. Mercer e seu filho para a propriedade de Grosse Pointe sob segurança máxima. Liberem o elevador privativo. Traga-os direto para a propriedade de Grosse Pointe. Sem paradas, sem desvio de rota. June se lançou para frente e agarrou o pulso de Reed antes mesmo de pensar que era a coisa mais perigosa que alguém poderia fazer a um chefe da máfia. Não, você não pode simplesmente nos levar, disse June, agarrando Tommy com mais força. Eu não sou uma prisioneira e meu filho já passou por o suficiente hoje. Ele vai chorar. Ele vai pensar que sua mãe o abandonou. Reed olhou para a mão dela em volta de seu pulso, depois ergueu os olhos para os dela. Ele não se afastou. Sua voz ficou mais baixa, mais lenta. Mas cada palavra caiu como chumbo. June, me escute. Se você sair deste prédio e tentar dirigir aquele Honda de volta para o seu apartamento, você carregará um alvo nas costas. Você e Tommy estarão mortos antes de chegar ao primeiro cruzamento. Meus homens são treinados para isso. Eles vão proteger o perímetro deste prédio. Eles usarão a senha correta para que o menino saiba que são meus e trarão Tommy para a propriedade em segurança. Você tem que confiar em mim. A palavra confiança pairava entre eles como um fio de aço. Confiar em um chefe da máfia. Confiar no homem que a observou por 3 anos sem dizer uma palavra. A contradição era tão amarga que June quase podia senti-la na língua. Mas ela olhou nos olhos de Reed e não viu engano ali. Ela viu o cálculo frio de um homem tentando manter todas as peças no tabuleiro vivas. June soltou o pulso dele. Ela engoliu em seco, fechou os olhos por um segundo e depois os abriu novamente. Tommy não irá com ninguém, a menos que digam essa palavra exata, porque eu o ensinei isso desde que ele começou a falar.
Reed assentiu e repetiu a informação no telefone para Beck. Então ele desligou e olhou para ela. Estamos saindo. 20 minutos depois, June estava sentada no banco de trás de um Maybach blindado. O tipo de carro que ela só tinha visto em filmes. Seu vidro escuro era tão grosso que a luz de fora passava como se filtrada por águas profundas. 2 SUVs pretos iam na frente e atrás deles, cheios de homens que ela não queria saber quantas armas carregavam. O comboio se afastou do centro de Detroit e seguiu para o norte. June olhou pela janela escura e a cidade em que viveu por 27 anos passou do lado de fora como um rolo de filme mudo. A lavanderia onde ela lavava roupas todo domingo. O posto de gasolina onde ela abrira a maleta às 2 da manhã na noite anterior. A rua onde seu apartamento sem aquecimento no terceiro andar ficava silenciosamente entre árvores nuas. Tudo isso ficou para trás, ficou menor e depois desapareceu além da curva da rodovia. June não olhou para trás. 40 minutos depois, o comboio parou diante de portões de ferro forjado com o dobro da altura de um homem adulto. Os portões se abriram e um caminho de cascalho branco se estendia à frente, através de jardins tão grandes quanto todo o seu antigo quarteirão. No final do caminho ficava a propriedade Ashford, uma mansão de calcário de 3 andares com vista para o lago St. Clair, com um telhado cinza, janelas em arco e velhos carvalhos sem folhas de cada lado, como fileiras de guardas. Homens de ternos pretos patrulhavam os gramados com pastores alemães ao seu lado. June saiu do carro e o ar de novembro vindo do lago atingiu-a com um frio cortante, mas era tão limpo que quando o inspirou, seus pulmões doeram porque era muito diferente do cheiro de gases de escape e lixo em decomposição do lado leste de Detroit. Ela estava em um hall de entrada com piso de granito, cercada por pinturas a óleo, em molduras douradas e lustres de cristal, sentindo-se como uma mancha de tinta em uma página branca. Beck, o homem grande e barbudo que os escoltara do carro, fechou as pesadas portas da frente atrás deles, selando o ar frio do lado de fora. Tommy, seus olhos estavam com as bordas vermelhas, os lábios pressionados com força, enquanto tentava não chorar. Uma mão agarrada ao estranho, a outra enrolada em Rex, seu dinossauro de pelúcia. No momento em que Tommy viu sua mãe, toda a coragem que aquele menino de 5 anos estava se forçando a manter desmoronou. Mamãe. Tommy se agarrou à mão de June, seus pequenos tênis silenciosos nos tapetes grossos, enquanto ele olhava para o teto altíssimo, maravilhado. June caiu de joelhos e o pegou nos braços, segurando-o com tanta força que podia sentir a batida rápida e irregular de seu coração martelando contra seu peito. Lágrimas escorreram para o cabelo de Tommy, e ela não se preocupou em enxugá-las. Mamãe. Tommy sussurrou em seu pescoço, sua voz ainda trêmula, mas já começando a se acalmar porque sua mãe estava ali. O homem grande com a barba disse, você ganhou na loteria e vamos morar em um castelo. Você realmente ganhou na loteria, mamãe. Ele olhou para ela com olhos cheios da pura admiração de uma criança, esperando a confirmação de que o pesadelo deles finalmente acabara. June riu por entre as lágrimas. O tipo de risada que só as mães que estão se despedaçando por dentro, mas não podem se quebrar na frente de seus filhos, entenderiam. Algo assim, querido. Vamos ficar aqui por um tempo. Tommy levantou a cabeça, os olhos ainda vermelhos, mas já se arregalando com tudo ao seu redor. Os lustres de cristal, o teto altíssimo, a escada em espiral. Então seu olhar parou nas escadas, onde Reed Ashford estava parado com uma mão no corrimão, sua sombra se estendendo longa pelos degraus na luz amarela. Tommy olhou para o homem alto de terno escuro, olhou para a casa enorme, depois se virou para sua mãe e perguntou em um sussurro alto o suficiente para todo o salão ouvir. Mamãe, aquele homem é um príncipe? O silêncio após aquela pergunta durou apenas o suficiente para June testemunhar algo que ela suspeitava que poucas pessoas neste mundo já tinham visto. Reed Ashford, o homem que controlava todos os portos e metade da Câmara Municipal de Detroit, o homem temido por todo o submundo, estava na escada e não sabia como responder à pergunta de uma criança de 5 anos. Tommy foi levado para a cozinha por um dos guarda-costas com a promessa de que o chefe faria qualquer coisa que o menino quisesse comer. E June ficou na porta, observando seu filho até que sua pequena figura desaparecesse na esquina do corredor, antes de finalmente se virar.
Reed a conduziu pelo hall de entrada até um grande escritório com paredes de painéis de carvalho escuro, estantes que iam até o teto e uma longa mesa coberta de feltro verde, onde uma pilha grossa de documentos já havia sido colocada. Um homem de cabelos prateados e terno cinza estava na cabeceira da mesa, segurando uma fina pasta de couro em uma mão. Seu rosto estava pálido e um brilho de suor reluzia em sua testa, embora a sala não estivesse quente. Reed o apresentou brevemente. Juiz Stern. June olhou para o homem e entendeu na hora que ele não estava ali porque queria. Ele estava ali porque não tinha escolha, assim como ela. A licença de casamento já estava preparada, sobre a pilha de papéis, o selo vermelho do cartório do condado de Wayne brilhando no canto superior direito. June não perguntou como Reed conseguiu obter uma licença de casamento em questão de horas, porque a resposta era óbvia na própria natureza do poder detido pelo homem ao seu lado. O juiz Stern abriu um pequeno livro encadernado em couro e começou a ler a cerimônia. Sua voz tremia um pouco, apressada, como se quisesse terminar o mais rápido possível. Não havia flores, nem música, nem anéis, nem convidados sorrindo e chorando em fileiras de cadeiras cobertas de seda branca. Havia apenas o cheiro de carvalho velho, a luz amarela e turva da luminária de mesa e o som arranhado de uma caneta tinteiro Montblanc no papel, enquanto June Mercer assinava seu nome pela última vez. Seguido pelo baque do juiz Stern, carimbando o selo notarial na mesa coberta de feltro. O som abafado ecoou pela sala como um martelo fechando a tampa de uma porta que ela sabia que nunca mais se abriria. June Mercer não existia mais. No papel, ela agora era June Ashford. Ela pousou a caneta e olhou para sua assinatura, a tinta ainda molhada, a caligrafia instável porque sua mão ainda tremia. Ela havia se casado pela segunda vez em sua vida. A primeira vez foi com Kyle em uma pequena igreja nos arredores de Detroit, usando um vestido branco comprado em promoção e chorando de felicidade. Desta vez, ela usava um vestido preto comprado em um brechó, e não chorou porque não tinha mais lágrimas para nada que não fosse seu filho. O juiz Stern juntou os papéis com a velocidade de um homem desesperado para sair da sala, antes que algo pior pudesse acontecer. Fez uma leve reverência a Reed sem ousar encontrar seus olhos, e depois desapareceu atrás da porta de madeira. Reed nem teve tempo de falar quando a porta se abriu novamente. Um homem entrou, magro e afiado como uma lâmina dobrada, seus cabelos prateados penteados para trás, seus olhos pretos brilhantes como obsidiana. Ele parecia ter cerca de 58 anos. Mas a maneira como se movia, rápido, preciso, sem desperdiçar um único movimento, sugeria que a idade só o tornara mais perigoso, não mais fraco. Oscar Webb, conselheiro da família Ashford, 22 anos de serviço. O conselheiro mais próximo de Reed desde que Reed era um adolescente. Oscar não olhou para June. Ele olhou através dela como se ela fosse uma folha de vidro transparente. Depois se virou para Reed e sua voz cortou a sala, fria e afiada. Ela é uma civil, Enzo. Uma entregadora. O marido dela era um ladrão que roubou o dinheiro de Delucci. Você está trazendo problemas para esta casa, para esta família, para tudo o que seu pai construiu. Reed não se virou para olhar para Oscar. Ele estava olhando para a pilha de papéis na mesa, uma mão passando pela página final com as assinaturas de ambos. Então ele falou, sua voz nivelada, mas carregando o peso de um homem que não precisava levantá-la para ser ouvido. Envie um aviso ao conselho esta noite. June é minha esposa. Os ativos da família Mercer estão sob o controle legal da família Ashford. Qualquer ação dirigida a ela ou a seu filho por qualquer família será considerada um ato de guerra contra a família Ashford. Oscar ficou parado, a mandíbula contraída, e o músculo em sua têmpora deu um pequeno espasmo sob a pele. Então ele se virou e olhou para June pela primeira vez, e aquele olhar enviou uma corrente fria por sua espinha. Não era aborrecimento, não era a objeção educada de um velho conselheiro. Era ódio, puro, concentrado e sem fundo. Oscar Webb não se opunha à sua presença nesta casa. Ele a odiava. Ele se virou sem outra palavra, saiu da sala e o som de seus sapatos de couro no chão de madeira soou como uma contagem regressiva. Os 3 primeiros dias dentro da propriedade Ashford passaram como um sonho do qual June não tinha certeza se queria acordar ou escapar.
Ela e Tommy foram colocados na ala oeste da mansão. Uma suíte separada de quartos com um quarto principal tão grande quanto seu antigo apartamento. Um banheiro de mármore com uma banheira grande o suficiente para Tommy nadar. E uma pequena sala de estar com vista para o Jardim dos Fundos, onde o lago St. Clair brilhava ao longe. No primeiro dia, a doutora Sun veio. Ela era uma mulher coreana de 40 e poucos anos, com o cabelo preso em um coque arrumado, seu jaleco branco impecável e seus olhos carregando o profissionalismo calmo de alguém que olhou para centenas de corações de crianças, sem nunca permitir que a emoção pessoal fizesse suas mãos tremerem. Ela examinou Tommy por 1 hora e meia, realizou um ecocardiograma ali mesmo, usando equipamentos portáteis que June nunca tinha visto na vida real. Depois, sentou-se ao lado de June e falou claramente. O defeito do septo ventricular de Tommy precisava ser fechado cirurgicamente dentro de 4 semanas. Ela já havia contatado o departamento de cardiologia pediátrica do Hospital Beaumont, em Royal Oak, e agendado a operação. Todos os custos haviam sido cobertos. Quando a doutora Sun disse as 3 palavras, "Nós cuidaremos disso", June teve que morder o lábio com força para não chorar bem na frente dela. Por 3 anos, toda vez que levava Tommy a um médico, a primeira coisa que perguntava era: "Meu filho está bem, mas quanto vai custar?" Por 3 anos, ela se acostumou com os médicos terminando o diagnóstico e depois deslizando uma folha de papel com um número grande o suficiente para fazê-la desmaiar. Pela primeira vez, não havia papel assim. Havia apenas uma das melhores médicas do estado de Michigan, dizendo a ela que seu filho seria curado. Mas a propriedade Ashford, por mais bonita que fosse, continuava sendo uma gaiola. June não tinha permissão para sair dos portões. Não tinha permissão para ligar para ninguém fora da propriedade. Não tinha permissão para usar redes sociais. A geladeira estava cheia de comida. Roupas de grife exatamente do seu tamanho penduradas no armário. Tommy tinha seu próprio quarto com uma cama de dossel grande o suficiente para ocupar metade da sala de estar de seu antigo apartamento. Mas o menino não conseguia dormir lá nem por uma única noite. Por volta das 2 da manhã, June ouvia o pequeno som de seus pés no chão de madeira. E então Tommy rastejava para a cama dela, agarrando Rex, seu dinossauro de pelúcia, e sussurrava: "Mamãe, o castelo tem fantasmas. Posso dormir com você?" June o envolvia em seus braços e não dizia nada sobre o fato de que ela também não conseguia dormir, porque o silêncio desta mansão era mais alto do que qualquer sirene no lado leste de Detroit. Reed mal aparecia. Ela o vislumbrou no corredor uma vez, na segunda noite, falando ao telefone em uma voz baixa e afiada, enquanto se movia rapidamente em direção à ala leste com Beck ao seu lado. Ele não olhou para ela. Ele estava lidando com as consequências do casamento repentino no submundo. E June entendeu que naquele mundo, um Don se casando com a viúva de um traidor não era exatamente uma notícia suave. Na tarde do terceiro dia, enquanto Tommy cochilava, June caminhou lentamente pelo corredor da ala oeste. Ela parou em frente a uma porta de carvalho no final do corredor que nunca havia aberto antes. Não estava trancada. Ela a empurrou suavemente e entrou. O quarto era pequeno, silencioso, e claramente não era um lugar que alguém entrava com frequência. Não havia poeira. Alguém ainda o limpava, mas o ar carregava o cheiro do tempo que se assentou e permaneceu. Uma pequena cama coberta com lençóis rosa pálido ficava contra a parede. Na prateleira da janela havia uma fileira de livros infantis arrumados, suas lombadas desbotadas com o tempo. Uma caixa de papelão no canto continha brinquedos velhos, bonecas, um quebra-cabeça de madeira e um urso de pelúcia sem um olho. E debaixo da cama, alinhados cuidadosamente lado a lado, havia um par de minúsculos sapatos Mary Jane pretos, do tamanho usado por uma criança de 6 ou 7 anos. June ficou no meio do quarto, olhando ao redor, e sentiu o peso dele. Era mais pesado do que qualquer quarto na mansão, embora fosse o menor. Ela voltou para o corredor e encontrou uma governanta mais velha passando. June perguntou suavemente: de quem era aquele quarto? A governanta olhou para a porta, depois para June, e seus olhos carregavam o tipo de tristeza que apenas pessoas que estavam ali há muito tempo poderiam ter. Da senhorita Nora, a irmã mais nova do Sr. Ashford. Ela tinha 7 anos quando foi morta em um tiroteio de retaliação, 20 anos atrás. O Sr. Ashford tinha 16 anos na época.
A governanta fez uma pausa, como se ponderasse se deveria dizer mais. Ele mantém o quarto intocado. Ninguém tem permissão para mudar nada. Toda semana ele entra pessoalmente para tirar o pó da mesa e arrumar os livros. Ele nunca deixa ninguém mais fazer isso. June ficou no corredor olhando para a porta fechada. E pela primeira vez desde que entrou neste mundo, ela viu Reed Ashford como algo além de um chefe da máfia. Ele era um garoto de 16 anos que perdeu sua irmãzinha e nunca se permitiu esquecê-la. E agora, a menos de 10 passos daquele quarto, seu filho dormia no meio da tarde. Ela entendeu por que aqueles olhos cinza-aço se suavizaram quando olharam para Tommy. Não era porque Tommy era adorável. Era porque Tommy tinha mais ou menos o tamanho de Nora. Na quarta noite, June deitou na cama, olhando para o teto e contando as respirações de Tommy ao seu lado. Ele tinha corrido para o quarto da mãe novamente às 2 da manhã. Encolhido como um camarão, um braço em volta de Rex, o outro agarrando a barra da camisa dela. A mansão era tão silenciosa que June podia ouvir a madeira de carvalho se contraindo no frio, a água se movendo pelos canos de cobre em algum lugar sob o chão e o vento do lago St. Clair assobiando pelas frestas das janelas. 3 noites antes, ela dormira em um apartamento onde sirenes de ambulância e pessoas discutindo através de paredes finas eram a canção de ninar que ela conhecia de cor. O silêncio nesta mansão não era paz. Era o tipo de silêncio que a fazia ouvir o sangue se movendo dentro de seus próprios ouvidos. Às 13h15, June desistiu. Gentilmente, ela soltou a mão de Tommy de sua camisa, ajeitou o cobertor em volta dele e deslizou os pés para o chão de madeira frio. Ela vestiu o roupão de seda que alguém havia pendurado atrás da porta do banheiro e saiu para o corredor para pegar leite quente. A mansão à noite não era nada como durante o dia. As luzes do corredor foram diminuídas para um brilho dourado fraco, e a escuridão se acumulava nos cantos e sob as estátuas de bronze. June se moveu descalça pelo tapete grosso sem fazer barulho. Ela atravessou a ala oeste, desceu a escada principal e virou no corredor que levava à cozinha. Mas para chegar à cozinha, ela tinha que passar por parte da ala leste, onde ficavam os escritórios e quartos privativos da liderança da família. Ela estava na metade daquele corredor quando ouviu uma voz, muito fraca, saindo por uma porta de madeira deixada aberta cerca de uma mão de largura. Ela reconheceu a voz imediatamente. Oscar Webb. Todo instinto lhe dizia para continuar andando, não parar, não ouvir, não se envolver em nada que não tivesse a ver com ela. Mas então ela ouviu seu próprio nome. Eu sei, Franco. Oscar estava falando ao telefone, sua voz baixa e urgente, a voz de um homem tentando muito não ser ouvido. Na mesa ao lado da porta havia um copo de licor âmbar, já meio vazio. E June entendeu que ele tinha acabado de sair para o bar do corredor para uma bebida antes de voltar para o quarto, supondo que toda a mansão estivesse dormindo. Ela assinou os papéis. Reed já legalizou todo o território portuário. O conselho recebeu o aviso. No papel, tudo pertence à família Ashford agora. June parou, as costas pressionadas contra a parede ao lado da porta entreaberta. Seu coração martelava tão alto que ela temia que Oscar o ouvisse através das paredes. Mas o disco rígido ainda está no cofre. Oscar continuou, baixando ainda mais a voz. Reed mudou todos os códigos biométricos após a emboscada no armazém. Eu não consigo entrar. Ninguém consegue, exceto ele. Houve um trecho de silêncio enquanto Oscar ouvia a voz do outro lado. Então ele falou novamente, e cada palavra cravou no peito de June como uma agulha. Me escute, Franco. Ataque o comboio de carga no porto de Detroit amanhã à noite. Ataque com força. Ataque de verdade. Cause dano suficiente para que Reed tenha que ir ao local pessoalmente. Assim que ele sair da propriedade, eu desativarei o sistema de segurança do perímetro e abrirei o túnel de serviço sob o porão. Envie sua equipe pelo túnel e para dentro da casa. Pegue a garota e o menino. Mantenha-os vivos. Quando Reed voltar, o cheque-pone. Os portar-se como reféns para forçá-lo a abrir o cofre. Pegue o disco rígido. Depois disso, Oscar fez uma pausa e June ouviu o som dele engolindo licor. Lide com Reed. Eu assumirei o controle da família e entregarei o território portuário a você, como combinado. O sangue no corpo de June subiu a cabeça e desceu direto para os pés no mesmo instante. Seus joelhos quase cederam, e ela teve que se achatar ainda mais contra a parede para ficar de pé.
Oscar acrescentou uma última frase, sua voz fria de desprezo. A garota é apenas uma entregadora, Franco. Ela não é uma ameaça para ninguém. A ligação terminou. Passos se moveram dentro do quarto. June não esperou mais meio segundo. Ela se virou e voltou pelo corredor por onde viera. Seus pés descalços não faziam barulho no tapete. Ela não correu. Correr faria barulho. Ela andou rápido, firme, um passo após o outro, contando cada respiração para forçar seu coração a desacelerar. Ela subiu as escadas, atravessou o corredor da ala oeste, entrou em seu quarto, trancou a porta e correu para a cama para verificar Tommy. Ele ainda estava encolhido, Rex em seus braços, seu peito subindo e descendo. June ficou ali, olhando para seu filho respirando, ambas as mãos agarrando a estrutura da cama com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Oscar Webb, 22 anos servindo a família Ashford, o homem que estivera no escritório naquela tarde e a observara assinar os papéis do casamento. O homem que a olhara com um ódio que ela confundira com nada mais do que o conservadorismo de um velho conselheiro. Ele não a odiava porque ela era uma estranha. Ele a odiava porque ela era o último obstáculo entre ele e o assento mais alto da família Ashford. E ele a estava vendendo Tommy, vendendo Reed para Franco Deluchy, o homem que torturara seu marido até a morte. June entrou no banheiro e se olhou no espelho. A mulher que a encarava não parecia em nada com a que estivera no banheiro de seu apartamento no terceiro andar, 4 noites antes, abrindo a maleta de couro. Aqueles olhos não estavam mais cansados, não mais com medo, não mais confusos. Eram os olhos de uma mãe que acabara de descobrir que havia uma cobra dentro de casa e que essa cobra estava rastejando em direção à cama de seu filho. June não dormiu mais naquela noite. Ela deitou ao lado de Tommy, os olhos abertos no escuro, fazendo um plano. Ela não podia ir até Reed e dizer: seu conselheiro está te vendendo para Deluchy, porque ela não tinha provas além do que seus próprios ouvidos tinham ouvido no corredor às 3 da manhã. Oscar Webb esteve ao lado de Reed por 22 anos. Ela estava ali há 4 dias. Neste mundo, a palavra de uma entregadora contra a palavra de um conselheiro experiente não era diferente de atirar uma pedra em uma parede de aço. Oscar negaria. Reed seria forçado a escolher, e 22 anos venceriam 4 dias. Pior, se Oscar soubesse que ela o tinha ouvido, ele não esperaria até a noite seguinte. Ele lidaria com ela imediatamente, silenciosamente, dentro desta mansão. E Tommy perderia sua mãe antes do amanhecer. Ela precisava de uma prova que ninguém pudesse negar. Ela precisava pegar a cobra no momento em que ela abrisse a boca para atacar. Na manhã seguinte, June acordou Tommy, deu-lhe o café da manhã na cozinha e depois deixou o menino com a governanta mais velha em quem começara a confiar. A mesma mulher que lhe contara sobre Nora no dia anterior. June se moveu pela mansão com um passo normal, um sorriso normal, como se a única coisa que tivesse acontecido na noite anterior fosse uma noite mal dormida, e não a descoberta de que um traidor pretendia sequestrar seu filho. Ela foi para a sala de vigilância de segurança na ala leste. Um espaço escuro piscando com a luz azul de dezenas de monitores mostrando todos os ângulos da propriedade. Hayes, o chefe de segurança, levantou-se quando ela entrou. Ele parecia ter uns 35 anos, ombros largos com cabelo curto militar, e olhou para ela com a expressão respeitosa que todos na mansão davam à senhora Ashford, embora ela ainda não tivesse se acostumado com esse nome. Eu preciso de um pequeno favor, disse June, mantendo a voz gentil e um pouco envergonhada. Exatamente a voz de uma mãe excessivamente ansiosa. Tommy continua tendo pesadelos à noite em uma casa tão grande. Quero instalar 2 câmeras de monitoramento de bebê para poder verificar sua cama e sua área de brincar pelo meu celular quando não estiver ao lado dele. Mas imagino que o sistema de Wi-Fi aqui não permita que dispositivos externos se conectem. Hayes assentiu. Isso mesmo, senhora. A rede interna da propriedade tem firewalls de nível militar. Nenhum dispositivo pode se conectar a menos que receba permissão. Você poderia autorizar minhas câmeras de monitoramento de bebê? Eu só preciso poder ver Tommy no meu celular enquanto ele dorme. Hayes pensou por um segundo. Depois assentiu. Sim, senhora. Só preciso dos endereços MAC da parte inferior das câmeras e os adicionarei à lista de permissões do servidor interno. June agradeceu,
Depois voltou para seu quarto e abriu o celular. Ela entrou na Amazon e encomendou 2 câmeras de monitoramento de bebê idênticas. Mesmo modelo, mesma cor, entrega no mesmo dia para o endereço da propriedade. Pacotes da Amazon chegavam aos portões todos os dias. De lanches a material de escritório para a equipe administrativa, então, 2 pequenas caixas extras misturadas nas entregas do meio-dia não chamaram a atenção. Quando os pacotes chegaram, Júnior os abriu em seu quarto. 2 pequenas câmeras redondas e pretas, idênticas até o último detalhe. Ela montou a primeira na estante acima da cama de Tommy, apontada diretamente para o colchão. Depois, levou os 2 endereços MAC para Hayes para que ele pudesse registrá-los no sistema. A segunda ela deslizou para o bolso interno do casaco bege pendurado em seu armário. Como Hayes já havia adicionado ambos os endereços MAC à lista de permissões, a segunda câmera se conectou à rede perfeitamente, aparecendo nos registros de segurança como um backup do berçário para evitar acionar alarmes no porão. À tarde, quando a equipe da propriedade trocava de turno, durante a janela de 15 minutos em que havia uma lacuna entre as equipes de patrulha, June vestiu o casaco e desceu ao porão. Nos últimos 2 dias, ela havia memorizado silenciosamente o layout da mansão. Toda vez que passava por um corredor, toda vez que levava Tommy para comer, toda vez que ia passear nos terrenos permitidos. Ela sabia qual escada dos fundos levava ao porão, sabia quais corredores tinham câmeras e quais não tinham, e sabia a localização exata da pesada porta de aço que levava ao túnel de serviço que Oscar mencionara ao telefone. O porão era frio, cheirando a calcário úmido e ozônio do sistema elétrico. June encontrou a porta de aço com o teclado biométrico ao lado, exatamente onde imaginara. Diretamente acima da porta, a cerca de 2,5 metros do chão, havia uma saída de ar com uma grade de metal. June tirou a segunda câmera do bolso do casaco, usou uma tira de fita industrial que já havia cortado do rolo na lavanderia e fixou a câmera dentro da grade de ventilação. A lente apontada diretamente para a porta de aço e o teclado biométrico. Ela pegou o celular, virou a capacidade para o aplicativo da câmera e verificou a visão. A tela mostrava uma imagem nítida em preto e branco da porta do porão, e o modo de visão noturna infravermelha estava funcionando perfeitamente. A partir daquele momento, tudo o que acontecesse na frente daquela porta seria gravado em seu celular. June desligou a tela, guardou o celular no bolso e subiu silenciosamente as escadas novamente. Ela chegou à cozinha bem a tempo de Tommy vir correndo em sua direção. Molho de tomate espalhado ao redor da boca, anunciando orgulhosamente que o chefe havia feito para ele uma pizza em forma de dinossauro. June sorriu, pegou o filho nos braços e limpou a boca de Tommy com um guardanapo de papel. Ninguém que a olhasse então suspeitaria de nada. Ela era apenas uma mãe limpando o rosto do filho. Ninguém sabia que essa mãe acabara de armar a armadilha. June passou aquele dia inteiro brincando com Tommy no tapete da sala, montando quebra-cabeças de dinossauros e lendo livros para ele, enquanto em sua mente ela contava cada hora que passava. Ela sabia que o ataque viria esta noite, porque Oscar dissera amanhã à noite no telefone para Franco Delucci, e amanhã à noite era agora esta noite. Ela deu um jantar cedo para Tommy, deu-lhe banho, vestiu-o com o pijama de dinossauro que ele mais amava e o deitou na cama. Sentou-se ao lado dele, acariciando seu cabelo até que sua respiração se acalmasse e se tornasse regular. Então ela ficou sentada no escuro e esperou. 9h45 daquela noite, o som de passos rápidos e pesados ecoou do primeiro andar, portas se abrindo, vozes urgentes sobrepostas umas às outras. June pegou o adormecido Tommy no ombro e saiu para o corredor. Da escada da ala oeste, ela olhou para o hall de entrada e viu exatamente o que sabia que estava por vir. Reed estava no meio do salão usando um colete à prova de balas preto sobre a camisa social. Uma mão verificando o carregador de uma pistola antes de deslizá-la para o coldre em seu quadril. Beck estava ao seu lado, com um fone de ouvido, coordenando com as equipes através do microfone preso à sua lapela. Mais 3 guarda-costas se alinharam atrás deles, rostos frios, armas prontas. Southport, Beck relatou rapidamente. Delucci atingiu 2 contêineres de transporte principais. O armazém 4 está em chamas. A segurança do porto relata pelo menos 12 homens armados. O dano está se espalhando. Reed se virou para as escadas, prestes a sair.
Quando June apareceu no último degrau, Tommy em seu ombro, o cabelo solto, os olhos fixos diretamente nele. Todo o movimento no salão parou. As mãos dos guarda-costas se moveram para suas armas por reflexo. Ninguém nesta casa bloqueava o Don quando o Don estava marchando para a batalha. Ninguém, exceto June. Senhor Ashford, preciso falar com você agora mesmo. Reed olhou para ela, a mandíbula contraída, seus olhos cinzentos afiados pela adrenalina. June, eu não tenho tempo. O porto está queimando. 20 segundos, disse June e foi direto até ele. Com o braço que não segurava Tommy, ela agarrou a lapela do colete à prova de balas de Reed e o puxou para baixo. Mais forte do que uma mulher que pesava 54 quilos, deveria ser capaz de puxar, mas a imprudência lhe deu força. Sua boca se aproximou de seu ouvido e ela sussurrou baixo o suficiente para que ninguém mais no salão pudesse ouvir uma única sílaba. Este é um navio fantasma, Reed. O porto não é o alvo real. Eles querem você fora de casa. Oscar Webb vai abrir o túnel de serviço sob o porão à meia-noite para a equipe de ataque de Franco Delucci entrar na propriedade. Eles estão vindo para levar Tommy e eu como reféns para que possam forçá-lo a abrir o cofre e pegar o disco rígido. Então eles te matam. Oscar toma o seu lugar. June sentiu o corpo de Reed ficar rígido sob sua mão. Cada músculo, cada tendão, travando como se alguém tivesse derramado concreto direto em suas veias. Ele não respirou por 3 segundos. Então ele levantou a cabeça e olhou em seus olhos. E June quase recuou por causa do que viu naqueles olhos cinza-aço. Não era raiva. June já tinha visto Reed com raiva antes, e era frio e afiado como uma lâmina cirúrgica. Isso era diferente. Estava vivo, quente e doía. Era traição, pura e não diluída, o tipo de dor que só vem quando a faca em suas costas é segurada pela mão em que você mais confiava. Oscar Webb esteve ao lado de Reed desde que Reed tinha 14 anos. Oscar ensinou Reed a administrar a família depois que seu pai morreu. Oscar esteve ao lado do caixão de Nora. Se você estiver errada, June, disse Reed, sua voz tão baixa que quase não era uma voz, mas uma vibração em seu peito. As consequências serão severas. Eu não estou errada. June tirou o celular do bolso do roupão com uma mão, abriu o aplicativo da câmera e segurou a tela na frente dele. A transmissão ao vivo do porão apareceu. Uma imagem nítida em preto e branco infravermelho da porta de aço para o túnel de serviço. Eu escondi uma câmera na ventilação acima da porta do túnel. Quem abrir aquela porta esta noite será gravado. Você sai pelo portão da frente como de costume, para que Oscar veja você sair. Depois, volte pela estrada Northwoods e entre novamente pela entrada da adega. Prepare uma emboscada e observe esta tela à meia-noite. Você verá a verdade com seus próprios olhos. Reed olhou para a tela do telefone. Depois para June, depois para Tommy, dormindo em seu ombro, seu pequeno peito subindo e descendo, sua mão agarrando Rex. Ele deu um aceno de cabeça. Leve o menino para a sala de pânico atrás do escritório. Porta de aço. O código são os últimos 4 dígitos da data de nascimento de Nora. Eu vou te dar. Não abra essa porta para ninguém. Não saia até que eu mesmo a abra. Reed se virou para o comboio e saiu pelas portas da frente sem olhar para trás. O motor do Maybach ganhou vida sob o pórtico. Pneus rangeram no cascalho. E então a luz traseira vermelha passou pelos portões de ferro forjado e desapareceu na escuridão. Oscar Webb estava em uma janela do segundo andar observando o comboio partir. E June sabia disso porque viu sua silhueta contra a cortina enquanto carregava Tommy pelo corredor. A cobra estava observando. Ela pensava que a presa havia deixado a toca. Ela não tinha ideia de que a presa já estava voltando. 11h45 daquela noite. A sala de pânico atrás do escritório era menor do que June imaginara, não maior que o banheiro de seu antigo apartamento. Mas as paredes eram grossas com placas de aço. A pesada porta de aço tinha uma fechadura codificada, e um rádio de emergência estava montado na parede com instruções para usá-lo apenas depois que tudo terminasse. June sentou-se no chão de aço frio com as costas contra a parede. Tommy encolhido em seu colo, dormindo profundamente. Suas familiares respirações ofegantes, aquecendo o tecido de seu pijama de dinossauro. Rex, o dinossauro de pelúcia, estava preso entre o peito do menino e seu estômago. A única luz na sala vinha da tela do telefone apoiada nos joelhos de June.
A transmissão da câmera do porão mostrando uma imagem infravermelha em preto e branco da porta de aço para o túnel de serviço. A porta estava fechada. O corredor estava vazio. Nada. 11h48. Nada. 11h52. Nada. June começou a sentir a dúvida subindo do fundo de seu estômago como água fria. E se Oscar tivesse mudado o plano? E se ele tivesse encontrado a câmera? E se o ataque ao porto não fosse uma isca, mas real? E Reed estivesse lá fora agora, no meio de balas e sangue de verdade, enquanto ela estava aqui segurando um telefone e esperando por fantasmas. Se você estiver errada, Reed dissera, as consequências serão severas. 11h58. O corredor do porão ainda estava vazio. O coração de June batia tão rápido que ela temia que Tommy acordasse apenas por sentir a pulsação através de seu peito. Ela pressionou a mão sobre a boca, respirou pelas frestas dos dedos e se forçou a continuar olhando para a tela. 11h59. Uma forma escura apareceu na borda esquerda do quadro. June parou de respirar. A figura se moveu para o centro da imagem e se tornou o contorno claro de um homem. Cabelo prateado, penteado para trás. Uma estrutura fina e afiada como uma lâmina, movendo-se com velocidade e precisão. Em sua mão direita havia uma pistola com silenciador. O cano apontado para o chão. Oscar Webb. June sentiu seu corpo querendo vomitar e gritar ao mesmo tempo, mas não fez nenhum dos dois. Ela apertou os braços em volta de Tommy e observou. Na tela, Oscar se aproximou do teclado biométrico ao lado da porta de aço. Ele não colocou o dedo no leitor. Em vez disso, tirou um cartão fino do bolso do peito de seu colete e o passou pela fenda de emergência sob o teclado. O tipo de fenda destinada a falhas de energia ou mau funcionamento do sistema. Um cartão de acesso clonado. Ele havia preparado um cartão clonado para contornar o sistema que Reed havia mudado. O som do trinco de aço se soltando chegou até June através do chão e das paredes de concreto, profundo e abafado, como o som de um osso quebrando. A porta de aço se abriu, e da escuridão atrás dela, eles apareceram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 homens vestidos da cabeça aos pés com equipamento tático preto, capuzes, óculos de visão noturna, submetralhadoras de cano curto cruzadas no peito. Eles se moviam rápido, silenciosos, entrando no corredor do porão como óleo preto escorrendo por uma fenda. O homem da frente removeu seus óculos de visão noturna ao entrar na fraca luz do corredor. E June viu seu rosto, maciço, um pescoço como um tronco de árvore, uma cicatriz que ia de sua têmpora direita até o canto da mandíbula. June o reconheceu, não porque já o tivesse encontrado, mas porque dentro do envelope pardo da maleta de couro preta, presa atrás do relatório de autópsia de Kyle, havia uma fotografia em preto e branco deste homem com uma nota manuscrita abaixo. Vince, o limpador, Caruso, principal executor da família Delucci, o homem que torturara Kyle por 5 dias. O homem que atirara na nuca de seu marido. O aperto de June em volta de Tommy ficou tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos, mas ela não tirou os olhos da tela. Reed se foi. Oscar sussurrou na transmissão da câmera, apontando para as escadas. O disco rígido está no cofre principal, última porta no final do corredor. Mas você precisará de explosivos porque a fechadura biométrica só reconhece Reed. A garota e o menino estão na ala oeste, no segundo andar. Pegue-os vivos. Delucci os quer respirando. Vince Caruso puxou o ferrolho de sua submetralhadora, o metal clicando no corredor. Bom trabalho, Oscar. O Sr. Delucci manda seus agradecimentos. Então as luzes se apagaram. Todo o sistema de iluminação do porão morreu de uma vez, como se alguém tivesse puxado a tomada de toda a propriedade. A tela do telefone de June mudou totalmente para infravermelho, tudo se transformando em figuras cinza claras contra um vazio preto. E do lado esquerdo do quadro, da direção da adega, mais formas brancas surgiram, mais delas, mais rápidas, mais silenciosas. Reed Ashford saiu da escuridão primeiro, seguido por 12 homens movendo-se como uma máquina já programada. Não houve aviso gritado, nenhuma ordem para se render, nenhuma palavra. O primeiro clarão de um disparo explodiu na tela, e June fechou os olhos por reflexo. Mesmo estando 2 andares acima de tudo, mas ela ainda ouviu.
Tiros suprimidos não eram altos como nos filmes, soavam como livros pesados batendo forte em uma mesa. Um após o outro, rápido, final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. June contou cada som e se forçou a não tremer. Tommy se mexeu em seu colo, o rosto se contraindo durante o sono. Mas ele não acordou. 10 segundos. Do momento em que as luzes se apagaram até o último tiro, exatamente 10 segundos, depois silêncio. June abriu os olhos e olhou para a tela. Sob o brilho infravermelho, o corredor do porão parecia um campo de batalha. 6 corpos pálidos jaziam imóveis no chão. Armas espalhadas por toda parte. Vince Caruso estava deitado de costas. 2 manchas escuras se espalhavam em seu peito. Seus olhos bem abertos e fixos no teto. O homem que torturara seu marido por 5 dias não disparara um único tiro. Oscar Webb estava recuando contra a parede no final do corredor. Sua espinha pressionada contra o calcário. Seu rosto branco como papel. A pistola com um silenciador tremendo em sua mão. As luzes de emergência se acenderam, inundando o corredor de vermelho. Reed passou pela fumaça das armas. Seu rosto estava salpicado de sangue, e seus olhos cinza-aço agora queimavam como brasas vivas no brilho de emergência. Ele não levantou a arma. Simplesmente caminhou em direção a Oscar, um passo de cada vez. Lento e firme, como se o tempo não significasse mais nada. Enzo, espere! Oscar gritou, sua voz quebrando no corredor enquanto ele jogava a arma no chão. Foi uma armadilha. Deluxe me forçou. Ele ameaçou minha família. Reed parou a menos de 1 metro dele. 22 anos, Oscar. Você esteve ao meu lado no funeral do meu pai. Você segurou Nora em seus braços quando ela ainda estava viva. E você abriu a porta da minha casa para o monstro que matou o marido da minha esposa. Oscar levantou a cabeça, e naquele momento final, o medo em seu rosto deu lugar ao veneno. Ela é apenas uma entregadora. Oscar rugiu. Ela não pertence aqui. Ela não é uma Ashford. Reed olhou para o homem que o ensinara a se tornar um Don. Então ele disse 2 palavras, sua voz tão imóvel quanto um lago congelado. Ela é Ashford. A arma com silenciador disparou uma última vez. No chão da sala de pânico, June fechou os olhos e segurou Tommy com força contra o peito. O menino dormia, sem saber de nada. Suas lágrimas caíram em seu cabelo, quentes e silenciosas. June não sabia quanto tempo ficou sentada no chão de aço depois que o último tiro se dissipou. Talvez 10 minutos. Talvez 1 hora. O tempo não existia dentro da sala de pânico. Havia apenas escuridão, a respiração ofegante de Tommy e o som de seu próprio coração batendo em seus ouvidos. Ela não estava mais chorando. As lágrimas haviam secado em suas bochechas. Em algum momento, ela não conseguia se lembrar, deixando 2 rastros salgados que iam dos cantos de seus olhos até o queixo. Ela apenas ficou ali, segurando seu filho e ouvindo. Então ela ouviu passos, não os passos de muitas pessoas, apenas de uma pessoa. Lentos, firmes, pesados, movendo-se pelo corredor do lado de fora, parando em frente à porta de aço. 4 bipes suaves do teclado. O som da fechadura mecânica girando, os ferrolhos de aço deslizando para trás. A porta da sala de pânico se abriu, e a luz amarela e quente do corredor entrou, brilhante o suficiente para que June tivesse que estreitar os olhos depois de ficar tanto tempo no escuro. Reed Ashford estava na porta. Ele havia trocado de camisa. A de antes claramente não podia mais ser usada. Esta nova camisa era branca, mangas arregaçadas até os cotovelos, colarinho aberto. Seu rosto havia sido lavado, mas June ainda podia ver uma fina faixa vermelha deixada para trás, logo abaixo da linha do cabelo em sua têmpora direita. Ou porque ele não a limpou completamente, ou porque não se importava. Os nós dos dedos de ambas as mãos estavam machucados e arranhados, o tipo de hematoma deixado por alguém que segurou uma arma com muita força por muito tempo. Ele olhou para June sentada no chão com Tommy nos braços e não disse nada. Ele se ajoelhou. Um joelho tocou o chão de aço frio, depois o outro, até que seus olhos estivessem no mesmo nível que os dela. A essa distância, June podia ver tudo em seu rosto que a luz no escritório da cobertura 4 dias antes não permitira que ela notasse. As linhas cansadas ao redor de seus olhos, a fina cicatriz ao longo do lado esquerdo de sua mandíbula,
que ela nunca havia prestado atenção antes, e aqueles olhos cinza-aço, não mais afiados como facas agora, pareciam os olhos de um homem que acabara de perder algo que nunca recuperaria. E June entendeu que o que ele havia perdido eram 22 anos de confiança. Reed levantou a mão. Aquela mão grande, áspera com calos, nós dos dedos machucados, pousou suavemente em sua bochecha. Seu polegar afastou o rastro seco de lágrimas em sua bochecha esquerda, lento e cuidadoso, como se estivesse tocando algo que temia quebrar. Acabou, disse Reed, sua voz mais baixa e rouca do que o normal, como se tivesse gritado demais ou ficado muito tempo sem falar. A casa está segura. A equipe de Deluxe se foi. Com as evidências no disco rígido e as imagens da sua câmera, o conselho convocará uma sessão de emergência antes da manhã. Franco Deluchy será destituído de seu assento e expulso da aliança. Ele nunca mais chegará perto de você ou de Tommy. June respirou fundo, seu peito tremendo um pouco ao soltar o ar. E Oscar. A mandíbula de Reed se contraiu, o músculo ao longo dela se contraindo uma vez sob a pele. Então relaxou novamente, como se ele tivesse decidido que a dor não tinha permissão para ficar em seu rosto por mais um segundo. Ele foi resolvido. 2 palavras. Nada mais, nada menos. June não perguntou mais nada. Ela não precisava. Reed baixou a mão de sua bochecha, mas não se levantou. Ele permaneceu ajoelhado na frente dela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele falou com ela com uma voz que não era a voz de um dom, não era a voz de um empresário, não era a voz de um homem calculando vantagens. Você salvou minha vida esta noite, June. Você salvou minha família. Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem mais pesadas do que esperava. Quando você entrou no meu escritório há 4 dias carregando seu filho com aquela camisa de dinossauro, pensei que estava comprando um pedaço de terra e assumindo mais um fardo para proteger. Eu não sabia que estava me casando com uma guerreira. June olhou para ele, o homem que a assustara tanto na primeira vez que esteve em seu escritório na cobertura que ela quis recuar. O homem com olhos frios como um lago congelado e sangue nas mãos. O homem que mantivera o quarto de sua irmã intocado por 20 anos. O medo se fora agora. Em seu lugar, havia algo muito mais complicado. Algo que June não estava pronta para nomear. Ela sorriu. O primeiro sorriso real que ela dera desde que entrara neste mundo. Pequeno, cansado, mas real. Eu te disse, June disse suavemente. Somos parceiros. Reed olhou para aquele sorriso e algo mudou em seus olhos, rápido como da primeira vez que ele olhou para Tommy no escritório da cobertura. Exceto que desta vez não desapareceu. Ele se levantou, deu um passo em direção a June e gentilmente pegou Tommy de seus braços. O menino não acordou. Tommy apenas se mexeu, franziu a testa por um segundo e então, por instinto, envolveu seus 2 bracinhos no pescoço de Reed e pressionou o rosto no ombro da camisa branca. Reed parou de se mover. Seu corpo inteiro ficou rígido. Aquelas mãos grandes apoiando as costas e as pernas do menino congelaram no ar, como se ele não soubesse o que fazer com o pequeno e quente peso se aninhando confiantemente em seu peito. Então, lentamente, como gelo derretendo em março, o corpo de Reed relaxou, seus ombros baixaram, seus braços se apertaram em volta de Tommy, puxando o menino para mais perto de seu peito. Seu queixo mergulhou no topo da cabeça de Tommy, e ele fechou os olhos por um segundo, tão breve que se June não estivesse observando, ela teria perdido. Reed Ashford carregou Tommy pelo corredor da mansão à 1 da manhã. O mais poderoso dom da máfia em Detroit segurava um menino de 5 anos em pijama de dinossauro com Rex, o dinossauro de pelúcia, pressionado entre seus peitos. Caminhando por corredores onde tiros ecoaram sob o porão apenas minutos antes. June o seguiu, descalça no chão de madeira frio, observando as costas largas de Reed e a pequena cabeça de Tommy descansando em seu ombro. E pela primeira vez, ela não viu um chefe da máfia. Ela viu o garoto de 16 anos que perdeu sua irmãzinha e nunca se permitiu esquecer, carregando em seus braços a criança que ele acabara de jurar proteger com sangue. 4 semanas depois daquela noite, June estava sentada em uma cadeira de plástico dura no corredor do lado de fora da unidade de cirurgia cardíaca pediátrica do Hospital Beaumont em Royal Oak, Michigan. Tommy estava atrás das portas duplas de aço inoxidável no final do corredor,
onde uma equipe de médicos liderada pela doutora Sung estava realizando a cirurgia para fechar o defeito do septo ventricular em seu pequeno coração. June sentou-se com as costas retas, ambas as mãos apoiadas nos joelhos, os olhos fixos nas portas de aço. Ela não rezou. Ela já havia rezado o suficiente nos últimos 3 anos. Ela apenas sentou e esperou. E pela primeira vez em sua vida, ela esperou sem também calcular silenciosamente o quão gravemente a conta destruiria sua vida. Não havia conta, nenhuma folha de papel com um número de 6 dígitos que ela teria que encarar e depois enfiar em uma gaveta porque não tinha como pagar. Havia apenas seu filho sendo tratado pela melhor médica do estado, e ela tinha permissão para fazer apenas uma coisa: ser uma mãe sentada ali esperando por seu filho. O som de sapatos de couro batendo no chão do hospital tirou June de seus pensamentos. Reed entrou no corredor usando um terno escuro, o cabelo ligeiramente desarrumado, como se tivesse dirigido muito rápido para chegar lá. Beck o seguiu, depois parou no final do corredor e assumiu posição como um guarda. Reed não explicou por que estava ali no meio do terceiro dia da semana. Enquanto sua agenda estava lotada com 3 reuniões com parceiros de negócios do porto. Ele simplesmente se sentou na cadeira de plástico ao lado de June, colocou uma xícara de café quente em sua mão, depois se recostou e olhou para as portas da sala de cirurgia. Ele não disse nada, não perguntou nada. Ele apenas ficou sentado ali. 4 horas se passaram. 4 horas que June sentiu minuto a minuto como gotas de água caindo sobre pedra. Reed não se levantou, não verificou o telefone, não ligou para ninguém. Ele sentou-se ao lado dela e esperou, paciente e silencioso, como se não houvesse outro lugar no mundo onde ele precisasse estar mais do que naquela cadeira de plástico do hospital. Quando as portas da sala de cirurgia se abriram e a doutora Sun saiu, removendo a máscara, June se levantou tão rapidamente que o café quase derramou. A doutora Sun olhou para ela e sorriu. A cirurgia foi um sucesso completo. O defeito do septo ventricular foi fechado. Tommy precisará de algumas semanas para se recuperar, mas seu coração ficará completamente saudável. Ele terá uma vida normal. June chorou. Não o tipo de choro que ela teve nos últimos 3 anos. O tipo que vinha do medo, da exaustão, de olhar para contas de hospital e querer desmaiar. Este era um tipo diferente. Ele explodiu de um lugar profundo em seu peito que ela manteve trancado por 3 anos, aterrorizada de abri-lo. Porque se ela o tivesse aberto enquanto tudo estava desmoronando, ela não teria conseguido se levantar novamente. Agora ela tinha permissão para desmoronar. Agora seu filho ia viver. Ela se virou para Reed e, sem pensar, sem calcular, sem parar para se perguntar se isso violava os termos de seu casamento de papel, ela estendeu a mão para ele. Sua mão era pequena, fria, trêmula, envolvendo firmemente a mão grande, quente e calejada dele. Reed olhou para baixo. Então ele segurou. 3 meses depois, Tommy corria pelo gramado em frente à propriedade como uma pequena bala em um casaco vermelho. Rex voando descontroladamente em sua mão, sua risada ecoando entre os carvalhos sem folhas que estavam apenas começando a mostrar os primeiros brotos verdes da primavera. Ele não estava mais ofegante. Ele podia correr sem tossir. Ele podia correr sem que seu peito doesse. June estava na janela do escritório particular que Reed havia arranjado para ela na ala oeste, observando seu filho correr e sentindo algo que havia esquecido, a sensação de paz. Na mesa atrás dela, havia arquivos sobre a Meridian Holdings. June não era mais apenas uma esposa no papel. Ela estava aprendendo a administrar imóveis, participando de reuniões das quais, 3 meses antes, não teria entendido uma única palavra. Lentamente assumindo o controle do império que Kyle havia construído e transformando-o em algo legal, algo limpo, algo que ela poderia um dia entregar a Tommy sem sangue ligado a ele. O formal Sr. Reed da primeira semana se dissolveu lentamente em um confortável Reed, à medida que as fronteiras entre protetor e família começaram a se confundir. Então, uma noite em fevereiro, quando Reed estava sentado à mesa de jantar, revisando relatórios, e Tommy entrou correndo na cozinha para mostrar um desenho de dinossauro da escola, o menino subiu na cadeira ao lado dele, colocou o desenho na frente dele e disse: "Papai, olha o T-Rex que eu desenhei." Toda a sala de jantar ficou em silêncio. O chefe parou de lavar a louça.
Beck, parado na porta, engoliu em seco e desviou o olhar. June estava ao lado da geladeira com um copo de água na mão e esqueceu como respirar. Tommy não percebeu o que acabara de dizer. Ele apenas olhou para Reed com olhos arregalados, esperando que seu pai elogiasse o desenho. Reed pousou o relatório. Ele olhou para o menino. Então, lentamente se abaixou até ficar no nível dos olhos de Tommy, exatamente como se ajoelhara na frente de June na sala de pânico naquela noite. Você não precisa me chamar assim se não quiser, Tommy. Tommy inclinou a cabeça, franzindo a testa em confusão porque aquela resposta não tinha nada a ver com o dinossauro. Mas eu quero. Reed olhou para ele. Então ele deu um aceno de cabeça. É um desenho lindo, filho. Ele se levantou, bagunçou o cabelo de Tommy, depois se virou e saiu da cozinha. June o observou ir, e pouco antes de ele desaparecer na esquina do corredor, ela o viu levantar a mão aos olhos por apenas um segundo. Tão rápido que se ela tivesse piscado, teria perdido. Mas ela não piscou. E ela viu. Naquela noite, June estava na varanda da ala oeste, olhando para o lago St. Clair. A superfície do lago estava plana sob a lua de fevereiro, e o ar limpo e frio enchia seus pulmões. Tommy estava dormindo, Rex aninhado sob seu queixo, seu pequeno peito subindo e descendo uniformemente. Sem chiado, sem esforço, apenas a respiração normal de uma criança saudável de 5 anos. Passos soaram atrás dela. Reed entrou na varanda e ficou ao seu lado. Os dois olharam para o lago em silêncio. Um vento frio soprou uma mecha solta do cabelo de June em seu rosto, e ela não se preocupou em afastá-la. Você disse que este casamento era apenas no papel, disse Reed, sua voz baixa, seus olhos ainda no lago. Negócios? Eu disse isso, respondeu June. Você ainda quer manter essa condição? June se virou e olhou para ele. O homem ao seu lado na varanda naquela noite não era o mesmo homem que estivera atrás da mesa de Nogueira no escritório da cobertura 4 meses antes. Seu rosto ainda era nítido, seus ombros ainda largos, seus olhos ainda cinzentos. Mas a maneira como ele olhava para ela havia mudado completamente. Não era o olhar de um Don avaliando um ativo. Não era o olhar de controle. Não era posse. Era o olhar de um homem pedindo permissão para cruzar a fronteira que ela havia traçado desde o primeiro dia. E ele não a cruzaria se ela dissesse não. Essa condição, disse June lentamente, sem tirar os olhos dos dele, precisa ser renegociada. Reed sorriu, não o sorriso frio e cortante que ela vira no escritório. Este era um sorriso real, raro, que suavizava todos os ângulos agudos de seu rosto e o fazia parecer 10 anos mais jovem. Fazia-o parecer um homem comum, em uma varanda olhando para a mulher com quem queria estar. Ele se aproximou. Sua mão ergueu o queixo dela suavemente, seus dedos quentes contra a pele fria dela. E ele a beijou lentamente, suavemente, como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já havia tocado em sua vida. E ele tinha medo de que, se não fosse gentil o suficiente, ela se quebraria. June Mercer começou aquela semana dirigindo um Honda moribundo às 2 da manhã sob a garoa de Detroit, entregando comida para estranhos para ganhar $87 enquanto seu filho chiava em uma cama velha em um apartamento sem aquecimento. No final da semana, ela havia passado por uma guerra entre os 2 impérios criminosos mais perigosos de Michigan, exposto um traidor de 22 anos e protegido a família na qual acabara de entrar. Ela não apenas sobreviveu no mundo da máfia. Ela aprendeu a jogar o jogo deles, transformando a fraqueza na arma mais afiada de todas. Seu casamento com Reed Ashford, nascido do desespero e do cálculo frio, forjou um vínculo inquebrável construído sobre respeito, sobrevivência compartilhada e a única coisa que nenhum deles esperava: amor. A história de June nos lembra que a maior força não vem do dinheiro ou do poder, mas do coração de uma mãe disposta a fazer qualquer coisa para proteger seu filho. Que às vezes a vida nos empurra para circunstâncias que nunca poderíamos ter imaginado. Mas é nessa escuridão que descobrimos o quão fortes realmente somos, e que o amor verdadeiro nem sempre começa com flores e anéis. Às vezes, começa com a confiança entre 2 pessoas lado a lado no momento mais perigoso de suas vidas. Se esta história tocou seu coração, por favor, aperte o botão de curtir, compartilhe este vídeo com seus amigos e entes queridos e inscreva-se em nosso canal para ouvir mais histórias emocionantes todos os dias. Gostaríamos muito de saber como você se sentiu depois de ouvir esta história.
Você já esteve diante de uma escolha onde a coragem era o único caminho? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Nós lemos todos os comentários e valorizamos cada história que vocês nos enviam do fundo do coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo muita saúde, uma vida alegre, paz e felicidade todos os dias. Obrigado por estar aqui conosco. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.